Bom dia, né? Hoje é o dia de hoje, né? Uma terça-feira. Vamos continuar o nosso evangelho, que a gente faz todos os dias. Lembrando que eu perdi... Eu fiz, mas eu acabei, na hora de salvar, achei que eu tinha dado download já para o YouTube e acabei levando para a lixeira 3, 4 vídeos que eu não consegui recuperar depois. Aí eu retomei e acabei retomando, né? Um pouco meio sortido esses 3 anteriores. Bom, mas vamos continuar o nosso evangelho. Agradeçamos sempre. Mudei aqui a posição que eu tinha trocado, né? Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta a leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses as tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam reconforto desnecessário no caldo da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança, e se estudares a consciência com plena isenção de ânimo, concluirá que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confies às aparências, louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então o que nos fala, né? Que às vezes o que nos aparenta ser ruim é bom. Tudo indica que algo foi injusto com a gente, né? Muitas vezes indica ali um grau de injustiça. Mas se você ver as consequências que estão ocultas, que nós não sabemos, não é ruim. Existe, lógico, gravidades muito maiores, né? De causas que a gente designa como maldade alheia. Só que se você olhar a sua encarnação passada, talvez você fez isso com alguém. Significa que a maldade alheia a gente tem que deixar, falar, é normal? Não, a maldade alheia ela não é normal. O certo é não se vingar, né? Jesus deixou bem claro, né? Não se vinga, porque o que se vinga, ele tá tão doente quanto o que causou, né? São duas pessoas doentes, o que causou e o que tá ali corroendo o ódio, o rancor, né? Também está doente. E muitas vezes, né, a vítima acaba sendo pior que o réu, né? No seu ato de vingança, acaba sendo até muito pior, né? É como mexer com a onça com a vara curta, né? Então é assim, mas não é bom, né? Não é bom. E a gente entender que tudo tem um porquê nessa vida. Ah, mas por que disso?
Não se lamenta hoje porque você não sabe o fundo da história, né? Não tem aquele ditado que você está vendo, não está acontecendo. Por mais que você está vendo, você está escutando, alguém falou, às vezes aquilo lá não é real. Por quê? Porque o ser humano, ele interpreta, né? O ser humano, ele às vezes forma uma situação que não é real, entendeu? Então, às vezes o que você está vendo não está acontecendo. Fora que na vida desse ser humano também tem um pano de fundo, né? Então a gente não pode nunca lamentar o que acontece com a gente. E muitas vezes sim é mais para nos ajudar, né? Que nem o caso ali, ó. Você está lamentando a fortuna que você não tem, mas se tivesse, você já era agora talvez vítima de um sequestro, de um assalto. Você está lamentando que você não conseguiu tal coisa, mas se tivesse conseguido, o negócio ia ser pior. É que nem aquele ditado, né? Às vezes a pessoa deitada na cama faz menos mal do que se ela estivesse em pé. E às vezes a providência divina, né? Deixa com que a pessoa fique deitada para dar um freio nela, né? Frear as possibilidades de erro que a pessoa pode ter. Então, quer dizer, a gente não se deve lamentar, né? Ter força, lutar, ir pra frente, né? Seguir em frente. Eu poderia agora voltar, né, na parte da reencarnação que nós estamos, que seria a parte aqui ainda de João Batista, de Elias. Mas se eu voltar, vai ficar extremamente ainda muito confuso, né? Foram partes que já foram vistas, mas na hora de dar o download ficou meio um surtidão aí. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui a necessidade da encarnação. Não sei se ela já foi vista ou não, mas vamos nela aqui. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão no seu livre-arbítrio. Gente, a encarnação, ela nos dá direitos iguais. Porque é o que eu falo, hoje você é Maria, amanhã você é João. Hoje você tem a pele clara, amanhã você tem a pele parda. Hoje você nasce rico, amanhã você nasce pobre. Hoje você está na Grécia, amanhã você está no Peru, né? Hoje você é um empregador, amanhã você é um empregado. Mas eu não estou colocando positivo e negativo, tá? Eu estou colocando diversidade, né? Hoje você está na China, amanhã você está na Coreia. Então, quer dizer, estou colocando diversidade aqui. Deixa eu ver, o que mais? Hoje você é médico, amanhã você é farmacêutico. E assim vai indo. Então, por isso que a gente não deve subtitular o nosso semelhante, porque aquele nosso semelhante veio com aquela aptidão naquela encarnação. Hoje ele é engenheiro civil, amanhã ele é um dentista, e aí na outra encarnação ele é só um pai, é uma mãe de família. Então, quer dizer, a gente não deve estar subtitulando, porque nós vamos passar por tudo isso. Você tem noção disso? Que nós vamos passar por várias profissões, vamos ter outras famílias diferentes, várias situações, e todo o futuro que a gente ajuda a contribuir é o que a gente também vai passar. Já parou para pensar nisso? Que o que você contribui hoje é o que você vai também pegar? Talvez você não fique muito tempo lá na erraticidade. Talvez você hoje aqui é pai e amanhã você vem como neto. E ainda na mesma família.
E aí o que você contribuiu para fazer naquela sociedade, aí você vem e lá e colhe os frutos. Isso chega a ser interessante, né? Chega a ser, às vezes não é nem para o nosso semelhante que a gente está fazendo o amanhã, é para nós mesmos depois. Então a gente não deve se apegar. E a encarnação, ela ajuda o espírito, né, a se desvincular das coisas materiais, porque nós somos energia, né? A partir da hora que nós somos energia, a gente não precisa de uma cama, a gente não precisa de um carro, a gente não precisa de uma escrivaninha, não precisa da roupa, não precisa de sapato, né? Não precisa de nada. Já viu energia precisar de alguma coisa? E nós somos, por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos essa energia contida no espaço e podemos ocasionar transformações. Nós não sabemos. Porque tudo que está aqui no espaço, ele é uma transformação, né? Ele ocasiona, aquilo é transformado, né? Uma cadeira é resultado de uma transformação. Então, tudo que está aqui é uma transformação. Sem falar que cada planeta é constituído de algo diferente, né? Ainda tem mais essa, né? Nem se apegar ao que está aqui, porque num outro planeta é diferente. Então, por isso que Jesus falou, vós sois deuses, né? E a gente não entendeu até hoje. Então, a encarnação precisa, nós precisamos e muito dela, né? Nós precisamos bastante. E ainda ela nos responde, né, a questão que não existe injustiça, né? Imagina se não existisse encarnação, é o que eu falo, porque um nasceria assim, outro assado, se as condições deveriam ser iguais, né? Vou voltar aqui, porque eu meio que não me apeguei onde eu parei, mas vamos aqui. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, e é então que a encarnação se torna castigo. Então, quer dizer, cabe a nós se vamos continuar encarnando ou não, né? Aí, sofrendo, né? É um tipo de sofrimento, é um tipo de sofrimento a partir da hora que é uma limitação, né? Porque a partir da hora que a gente está encarnado, a gente tem a ilusão que a gente precisa de bastante coisa quando a gente não precisa. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença, né? O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada encontrando menos dificuldade. Acontece o contrário com aquele que a negligencia. E a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de começá-lo em cada classe, né? Então, quer dizer, a partir da hora que o espírito ele demora, né, para querer tirar todos esses apegos pequenos, ele vai demorar também para estar se evoluindo. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Imagina o que é, né? Nascer num plano melhor, né? Onde a gente não vê determinadas coisas. É ótimo, né?
Eu particularmente ótimo. A gente tem que amar a nossa vida que a gente tem e querer o melhor, né? Querer estar num plano melhor, né? Vamos agradecer então o evangelho de hoje, né? Entendendo que a encarnação é necessária para nós, né? A gente tem que procurar querer sempre se evoluir, porque um bom horizonte está aí na nossa frente, né? Cabe nós conseguir ele mais rápido, não. Isso vai de acordo com que as lamentações que a gente trazem, né? Lamentar menos, dá uma melhor visão das coisas. Obrigada, Senhor, pela orientação de hoje, que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Obrigada por essa imagem tão bonita da minha janela, pelo ar, pelo pichotinho, pelos meus parentes, pela minha mãe, pelo trabalho, pela oportunidade, né? E assim seja.